Fala pessoal, voltamos com mais um Tox Responde Extra. Esse, no caso, eu vou comentar um negócio que o pessoal vem me perguntando há muito tempo, que é sobre mangás coreanos. Se eles vão virar anime um dia, tem chance disso, qual é a chance? Mas primeiro eu vou comentar de uma certa OVA que deu esperança a muita gente quanto a isso. É a OVA de Noblesse, no caso foi patrocinado por um site do Webtoon, no caso aqueles sites de mangá coreano. Ele pagou, esse era um dos mangás, no caso mangá online mais famosos que tinha no site, e ele pagou para o estúdio Production ID produzir essa OVA. No caso tem mais de uma, mas essa eu gostei mais, essa que eu vou apresentar aqui, que é meio que o começo da história, não te joga no meio do negócio, a outra te joga no meio de uma história, por assim dizer. Essa não, essa te mostra uma história desde o começo e tal, vai apresentando os personagens, eu achei mais interessante. No caso é de um vampiro que acorda nos tempos atuais, e aí ele entra em um colégio onde um servo dele trabalha e começa a se passar por aluno, para começar a se habituar aos tempos modernos. É basicamente esse o começo da história, vai apresentando esses outros personagens que viram amigos dele dentro do colégio, e em determinado ponto da história, esses amigos que esse vampiro fez no colégio são capturados por uma seita e vai ele e o servo dele salvá-los. É basicamente, esse seria o resumo, eu não vou revelar tudo que vai acontecer e tal, algumas coisas são spoilers, são interessantes até de você assistir sem saber nada sobre eles. A OVA como um todo eu achei muito bem produzida, tá muito bem feito e tudo mais, o design tá muito bem acabado, e a parte de ação ficou legal, o roteiro ficou bem enxuto, conseguiram mostrar bastante coisa em pouco tempo, sem necessariamente parecer que estavam correndo com a história, eu pelo menos achei isso. Então sim, é uma OVA que vale a pena dar uma olhada para ter uma noção de como seria uma, no caso, um manhwa, como o pessoal chama, que é um mangá coreano adaptado por um estúdio japonês, como ficaria, ficou, eu pelo menos achei bem legal. Infelizmente só bancaram uma OVA porque queriam fazer propaganda desse mangá coreano, no caso, provavelmente queriam fazer propaganda no Japão também, para o pessoal dar uma olhada no site. Mas bancar um anime completo seria muito mais caro, pelo jeito eles ainda não acham que vale a pena investir nisso. Mas começaram recentemente a passar vários animes chineses, no caso é um anime chinês e não é, porque veio um estúdio da China, abriu uma sede no Japão e começou a contratar estúdios japoneses em volta para fazer as animações que ele quer, que no caso, na maioria das vezes, são adaptações de mangás ou novelas chinesas. Então os chineses já estão correndo atrás disso, já estão usando animação japonesa, eles inclusive dublam alguns animes em japonês, outros não. Os que são dublados em japonês são os que vão pro Crunchyroll e alguns outros sites, são os que saem, inclusive em fansubs também. No caso, os que não são dublados, ficam só em chinês, de vez em quando aparece alguém legendando e tal em inglês, fica muito popular ou algo parecido, aí sim, acaba aparecendo uma legenda em inglês e quem sabe até uma legenda em português, mas são casos mais raros. Na maioria das vezes, só se tiver uma dublagem em japonês, que aí sim vai ficar mais conhecido e tal, caso contrário, não. Mas o ponto que eu tô querendo chegar aqui é que começaram a adaptar as obras chinesas, então sim, as coreanas também têm chance no futuro. O problema é que o mercado chinês é muito mais fácil, tem milhões de pessoas lá, então eles fazem uma animação mesmo que pegue só alguns milhões é muita coisa, que vai assistir no site de streaming e tudo mais, então tem público pra isso. A Coreia é um lugar muito menor, então não tem tanto público interessado nisso, então até por isso que deve ser mais complicado para eles fazer essas animações, porque inclusive tem estúdio de animação na Coreia, os japoneses inclusive contratam eles para fazer pedaços de obras e tal. Você pode notar que tem muito nome de coreano nos créditos, tem nome chinês também, tá abrindo bastante estúdio na China, mas são estúdios menores e tal, feitos mais para auxiliar animações do que realmente bancar animações sozinhos e tudo mais, fazerem tudo sozinhos, que é um processo mais complicado, exige mais experiência. Bom, de qualquer forma, sim, tem chance de ter animes coreanos no futuro. Eu diria chances medianas, pelo menos, mas deve vir as obras mais famosas primeiro. Quem quer aquelas obras menos conhecidas e tal, mangá coreano que quase ninguém conhece, aí vai ser mais complicado. Primeiro, eles devem investir em alguma coisa extremamente popular, como foi esse Noblesse, tem aquele Tower of God também que o pessoal gosta, acho que The Gamer tá ficando popular também. Então sim, tem alguma chance deles receberem um anime no futuro, mas por enquanto o investimento deles parece pequeno e tal, eles tentaram aquela OVA de Noblesse, eu não sei se teve um retorno muito bom pra eles, que vale a pena fazer mais OVAs, porque eles não pediram nenhuma outra depois, então pode não ter tido um retorno que eles esperavam, e como eu falei, não é o mesmo caso dos chineses. No caso dos chineses, eles têm um público enorme e tal, é um investimento que com certeza vale muito a pena pra eles. Já na Coreia é um pouco mais complicado. Eu diria que pro anime dar certo, ele vai ter que fazer sucesso no Japão e na Coreia. Só na Coreia ele não se pagaria, eu tô supondo aqui, e seria, eu admito, mais complicado, mas não é impossível. Então sim, vocês podem ter adaptações de mangás coreanos no futuro, mas por enquanto vão ter que se contentar com os chineses. Cada vez mais aparecem novos mangás chineses adaptados, então aparentemente está valendo muito a pena para eles. Apesar de que eles não estão investindo muito em continuações, então é mais aquele marketing pro original mesmo, assim como os japoneses fazem, do que aquele negócio do anime tá dando muito retorno.
E é isso, eu espero que eu tenha respondido de forma mais ou menos essa questão se os mangás coreanos vão ou não ganhar adaptações mais longas de anime um dia. Como eu disse, não tem uma resposta objetiva, a gente só pode dar uma olhada na situação da indústria hoje em dia e apontar uma direção, mas a resposta certa ou mais precisa que muita gente quer, infelizmente não tem como dar. E é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo se inscrevam no canal, deem um like e até a próxima!